Saudações, pessoal. Feliz 2025 para todos. E hoje eu trouxe uma pauta que permeia a ufologia há muito tempo. E se vocês deram play nesse episódio, porque vocês acharam interessante, então, pra lá, vamos conhecer um pouco sobre os cabelos de anjo. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então, o que seriam esses tais cabelos de anjo? Que várias pessoas ao redor do mundo alegam encontrar após vivenciarem experiências incomuns. Os entusiastas e crentes do fenômeno acreditam que o cabelo de anjo seria algo como manifestações físicas daquilo que poderia ser entendido como um plano sobrenatural ou dimensão paralela. Além de alguns médiums dizerem que, após o contato com espíritos, já presenciaram a manifestação dos filamentos misteriosos. Outros, e aqui inclui a maioria daqueles que se interessam pelo assunto, como os ufólogos, investigadores do fenômeno paranormais, sobrenaturais, os cabelos de anjo estariam associados ao surgimento repentino de OVNIs e fenômenos anômalos que não identificamos, relacionados a visitantes extraterrestres. Os biólogos e céticos não acreditam nessas hipóteses e buscam pelas respostas afirmando que a origem dos cabelos de anjo é mais mundana, como teias de aranha, resíduos industriais, anomalias atmosféricas, que ainda permanecem sem ter as devidas respostas. A verdade é que muitos eventos relacionados ao surgimento dos cabelos de anjo acontecem ao longo da história e vários deles foram investigados por cientistas usando métodos avançados de pesquisa, e as conclusões foram mais diversas, indo do natural ao extraordinário. Então, o que seriam esses cabelos de anjo? Eles são raramente encontrados devido à sua natureza incomum, mas são conhecidos por se apresentar como uma substância pegajosa e fibrosa, com uma coloração branca, quase transparente, como um tipo de espuma em alguns casos, ou filamentosa em outros, né? Como se fosse uma teia. Há também relatos onde eles foram encontrados com aparência de gelatina. Também são chamados de algodão silicioso ou fibra alvina. São extremamente sensíveis, instáveis e se degradam rapidamente quando expostos por muito tempo ao ar livre. É possível tocar no cabelo de anjo, mas os relatos afirmam que ao tentar segurá-lo ou recolher, sem o menor cuidado, ele simplesmente passa pelo processo de sublimação, desaparecendo em poucos instantes diante dos olhos das testemunhas. Pode ser fino ou grosso, invisível ou quase imperceptível. Ser encontrado em pequenas ou grandes quantidades, chegando a cobrir centenas de metros quadrados, como relatados em alguns dos casos, às vezes cobrindo linhas de serviço público por quilômetros a fio. Propriedades físicas incomuns também são amplamente relatadas, como a mais notória, que seria a mudança de estado da substância diretamente de um sólido para um gás, ignorando o estado líquido. O cabelo de anjo é geralmente descrito como branco puro, mas também pode ter vários tons de cinza, prata ou translúcido. Em alguns casos raros, foi relatado como listrado de cinza ou mesmo de preto. Nenhum odor foi relatado, exceto por um cheiro semelhante ao de cânfora em alguns casos. Em alguns eventos chegou a ser provado e foi descrito como salgado. Também foi relatado como extremamente resistente e difícil de quebrar, seguido por uma sublimação completa. Imagina a coragem de quem teve, né, essa hombridade de pegar um composto que você não sabe o que é, não conhece a origem e colocar na boca, né? A humanidade tem dessas coisas. Relatos de cabelo de anjo parecem ter diminuído ou praticamente se extinguido nas últimas décadas. Porém, pouco mais de uma dezena de casos de cabelo de anjo foram relatados nos últimos anos, embora esse seja um número diminuto, e se comparado à crescente quantidade de relatos de OVNIs e eventos envolvendo esses cabelos de anjo, não podem ser ignorados e tratados como enganação ou sem a devida relação com tais avistamentos de objetos anômalos. Testemunhas distantes geograficamente e com décadas de diferença relatam exatamente as condições similares destes eventos, além das propriedades semelhantes da substância,
onde inclusive recuperar amostras tornando o fenômeno do cabelo de anjo abundante em dados e resultados, com evidências concretas ainda que sutis, que puderam ser testadas em vários laboratórios ao longo dos anos. E os primeiros relatos de cabelo de anjo limitavam-se a descrições físicas e superficiais da substância, como o comprimento do fio e as áreas cobertas pela queda ou aparência. O fenômeno é observado há muitos anos, existindo relatos e registros catalogados bem antigos ao redor do mundo, alguns dos quais também relacionados ao avistamento de OVNIs antes ou simultaneamente à queda do material. Outros podem ser considerados extraordinários, como o caso que ocorreu em Portugal, quando os cabelos de anjo foram relatados em diversos lugares e datas, especialmente em Fátima, em 13 de setembro de 1917, quando as testemunhas sentiram um odor semelhante ao de cânfora. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. São inúmeros eventos e alguns, infelizmente, não possuem dados suficientes para uma referência comprobatória, como uma queda de material semelhante à teia de aranha no início do século XVIII no Reino Unido, ou a história que o próprio Charles Darwin disse ter visto uma queda de filamentos brancos em seu navio Beagle em 1832. Há também uma descrição feita pelo historiador romano Cassius Dio, em 196 d.C., de algo prateado e desconhecido caindo do céu. Abre aspas. Outro foi o aparecimento, já começa assim, né? Outro foi o aparecimento repentino de um incêndio tão grande no céu, do norte à noite, que alguns supuseram que a cidade inteira estava queimando e outros que o próprio céu estava em chamas. Mas o que mais me maravilhei foi isto: uma chuva fina, parecia com prata, desceu do céu, desceu de um céu claro até o Fórum de Augusto. Eu não vi, é verdade, enquanto ela estava caindo, mas notei depois que ela caiu. E por meio dela, eu chapeei algumas moedas de bronze com prata. Elas mantiveram a mesma aparência por 3 dias, mas no 4º dia toda a substância esfregada nelas havia desaparecido. Fecha aspas. Os cabelos de anjo fascinam e intrigam quem presencia o fenômeno e deixa mais dúvidas do que respostas a quem pesquisa e estuda. Adiante uma sequência de registros, né? Iniciando ali em outubro de 1820, em Pernambuco, no Brasil, que foi relatado como uma chuva de seda que caiu próximo da cidade de Pernambuco. Em 16 de outubro de 1883, em Montussan, na França, teve o aparecimento, né, de uma substância em forma de nuvem composta de uma matéria sólida escamosa. Em 20 de setembro de 1892, em Gainesville, na Flórida, uma grande quantidade de fios extremamente longos caiu sobre uma região, sendo relatado por várias testemunhas, com diferença ali de quilômetros de distância entre elas. Alguns fios tinham, inclusive, 300 metros de comprimento, né, que foram medidos ali, e amostras foram recolhidas e enviadas para a Sociedade Entomológica de Washington, capital dos Estados Unidos. Em 13 de maio de 1917, em uma região denominada Cova da Iria, em Fátima, Lúcia, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta, de 9 e 7, respectivamente, estavam pastoreando as ovelhas quando, distraídos com a brincadeira, foram surpreendidos por um relâmpago. E começaram a preparar as ovelhas, né, para ir embora, imaginando que existe uma chuva. Contudo, após mais um relâmpago, observaram a figura de uma mulher bonita, com vestido branco, sobre uma azinheira. Esse encontro vocês conhecem, né, como o encontro de Fátima. Esse é um fato religioso / ufológico. Então, essa figura, né, tinha cerca de um pouco mais de 1 metro de altura, que é baixo, né, para um padrão humanoide tradicional, né, para uma mulher de 1 metro seria praticamente uma pessoa com nanismo, né? E ela tinha uma espécie de cordão com um objeto esférico que batia na cintura e aparentava ter cerca de 15 anos, né, como se fosse uma adolescente ali de 15 anos.
As crianças foram envolvidas numa luz branca ofuscante que estava no local, enquanto a aparição dizia, né, a frase tradicional de não ter medo, pois ela não faria mal algum. Esse foi o primeiro encontro que aconteceu no dia 13 de junho, perdão, e nesse segundo momento, as crianças estavam acompanhadas de mais 40 pessoas. Novamente ouviram um trovão, seguido de uma diminuição sensível da luminosidade do sol, uma queda da temperatura ambiente e uma nuvem acinzentada com uma espécie de neblina se aproximou dessa região. E a partir daí as pessoas puderam observar as crianças, né, se ajoelharam ali, começaram a rezar e ficaram numa espécie de transe. A Lúcia se dirigia para uma entidade invisível ao público, cujas palavras também não eram ouvidas. Entretanto, várias pessoas próximas aos pastorinhos relataram o som similar de um zumbido de abelha, o que é muito comum em atividades ufológicas, né? O som de catraca, o som do zumbido de abelha é bem relatado. Desta forma, declarou a testemunha a Maria Carreira que, após a fala de Lúcia, começou um zunido que parecia um de abelha, quando era a vez da senhora falar, né? Quando o ser falava, escutava esse zumbido de abelha, que só Lúcia conseguiu entender. As aparições continuaram durante um tempo, e em agosto a multidão chegava a cerca de 18 mil pessoas, setembro 30 mil pessoas. Nessas duas ocasiões, além dos fenômenos já mencionados, foram identificados também, né, o fenômeno do cabelo de anjo. Foi relatado, né, o Manuel Marco, que era uma das testemunhas, ele relatou uma espécie de globo luminoso girando nas nuvens, e outro cidadão, Joaquim Vieira, ele identifica uma coisa parecida com um balão de espuma que as crianças costumavam fazer soprando com canudinho, né? Como se fosse aquele bolinho de sabão. Agora, uma outra moradora, com o nome de Maria do Carmo Cruz Menezes, fala: bolas brancas caídas do céu e que, quando eu apanhava, viravam nada. Muito legal, né? E no dia 17 de outubro de 1952, em Oloron, na França, foi a visão mais estranha que já enfeitou o céu sobre a cidade francesa. De acordo com uma das testemunhas, o superintendente Jean-Yves Pringet, apareceu uma nuvem de algodão em formato estranho. Acima dela, um cilindro estreito, aparentemente inclinado ao ângulo de 45 graus, que movia-se lentamente em linha reta em direção ao sudeste. Uma espécie de pluma de fumaça branca escapava de sua extremidade superior. Na frente desse cilindro havia 30 objetos menores, que, quando vistos através de binóculos de ópera, provaram ser esferas vermelhas, cada uma cercada por um anel amarelo. Esses pires se moviam em pares, diz Pringet, abre aspas, seguindo um caminho quebrado, caracterizado geralmente, né, registrado ali por um zigue-zague rápido e curto. Quando dois pires se afastavam um do outro, uma faixa esbranquiçada, como um arco elétrico, se produzia entre eles. Olha que relato mais interessante, né? Logo depois, uma substância branca parecida com cabelo caiu de todos os objetos, envolvendo fios telefônicos, galhos de árvores, telhado de casas. E, quando observaram, pegaram o material, enrolaram como se fosse uma bola, né? Enrolou como se fosse uma bola de teia ali na mão. E ele vira uma substância gelatinosa e depois desaparece. Um homem que observou o episódio de uma ponte afirmou que o material caiu sobre ele e ele só conseguiu se extrair dele cortando caminho por um ponto em que o material se reuniu e depois evaporou. Então chegou a bloquear vias, né, de tão denso que foi a queda desse material. E eventos parecidos aconteceram em Gaillac, na França, 10 dias depois. Tem até um documentário curtinho explicando esse caso, vou ver se eu deixei no link da descrição para vocês. No dia 10 de outubro de 1953, um OVNI foi registrado descarregado uma trilha branca descrita como estranhos filamentos brilhantes que cobriam fios e árvores, de acordo com o pesquisador australiano Kate Besterfield, em 1966. Uma amostra foi recuperada e disponibilizada para análise laboratorial. O exame, ele então revela que a substância consistia em uma massa amorfa, semelhante a um nylon com traços de magnésio, cálcio, boro e silício. Desde então, o material original, que foi mantido em um recipiente hermético, encolheu de 3 polegadas para meia polegada, sem resíduos também. E também foram encontrados oligoelementos
que são minerais essenciais para o funcionamento do corpo humano, que o organismo precisa em pequenas quantidades, geralmente miligramas ou microgramas. Porém, não foi possível encontrar nenhum registro do que eram ou os métodos de análise desses dados. Outro registro que aconteceu em 12 de maio de 1954, em Shepparton, Victoria, na Austrália, o cabelo de anjo caiu com fios de 9 metros de comprimento. Em Florença, na Itália, no mesmo ano, em 27 de outubro, mais de 10 mil torcedores de futebol testemunharam 2 discos luminosos durante um jogo, e uma grande quantidade de cabelo de anjo caiu e acabou se agarrando a tudo que tocava. Mais uma vez, registrado com filamentos brancos, estrutura fibrosa, com resistência mecânica à contração e torção, né? E sumindo rapidamente sem deixar nenhum resíduo aparente. 21 de fevereiro de 1955, em Ross Heads, Nova York, uma queda muito incomum de cabelo de anjo ocorreu no início da manhã, encobrindo meia milha quadrada, e o material foi descoberto como fibras cinzas de teia de aranha com alguns fios esfarrapados, de muitos metros de comprimento. Nesse caso especificamente, nenhum OVNI foi relatado, mas várias análises foram feitas e o professor Charles Gutenberg, do Departamento de Química do Elmira College, relatou que a substância era cinza, entre aspas, fibra de algodão ligeiramente radioativa e gravemente danificada. 10 de julho de 1956, em Melbourne, na Austrália, uma queda de cabelo de anjo ocorreu no litoral e subúrbios de Melbourne, foram cobertos com a substância que pendia de linha de serviço público e árvores. Dizia-se que cabelo de anjo desapareceu em poucas horas, mas uma amostra foi recuperada para análise pela Organização Científica e Industrial de Commonwealth, e essa substância foi testada como acetato de etila, acetona e corante lactofenol, e depois ela foi queimada. Não houve conclusão sobre o que era a substância, mas não pôde ser identificada. Então, tem muitos casos legais, né? Tem mais um aqui em 25 de setembro de 1956, em Ohio, que aconteceu em Cincinnati. A esposa do pesquisador de OVNIs, Leonard Stringfield, observou vários tufos brancos flutuando até o jardim da frente da sua casa. Então a senhora Stringfield juntou um pouco da substância com um pedaço de pau, muito inteligente, e colocou em um pote hermético e guardou. A senhora afirma que se assemelhava à fibra de amianto branco. Parecia se enrolar quando tocada. Então ela se contraía, né, digamos assim. Depois de entrar em contato com a Força Aérea, o sargento Oliver G. Hill foi despachado da base de Wright-Patterson, famosa, em 12 de outubro de 1956, para recuperar a amostra. Um aspecto interessante desse caso são as observações de Hill em seu relatório de viagem. Abre aspas. Esse caso, inclusive, está no Blue Book, tá? No rolo de microfilme número 26. Ele tirou fotos adicionais da área e, ao fazê-lo, notei que o objeto branco flutuando no ar e eu recuperei, mas ao entrar em contato com a minha mão, ele desapareceu completamente. Não mencionei esse incidente ao Sr. Stringfield. A análise da amostra, levada para a Força Aérea, foi aparentemente feita por C.G. Cox e L. Lederland, e feito um memorando no arquivo do caso Blue Book, né, que tem os resultados. Exame microscópico revela que essas fibras são feixes de multifilamentos. As fibras são individuais, parecem ser monofilamentos e não fibras descontínuas. Os filamentos individuais são geralmente pequenos, com cerca de 2 a 4 microns de diâmetro. Uma medição aproximada de birrefrigerância deu mais 0,029. Os filamentos parecem ser ligeiramente ovais na seção transversal. A forma oval pode causar algum erro de biorrefrigerância, mas na faixa de biorrefrigerância para celulose regenerada, que flutua entre 0,021 a 0,029. Então, essa biorrefrigerância de alguns outros sintéticos, né, que seriam nylon, díneo, dacron, orlon, acrelan, elas às vezes oscilam entre 0,060 e 0,005. Então, é um range muito grande, né, onde é que esse filamento poderia se enquadrar. O tamanho e a biorrefrigerância também eliminam todas as fibras naturais normalmente encontradas, com a possível exceção da teia de aranha. E isso parece improvável, pois seria difícil fazer fios com ela. As fibras são insolúveis em ácido acético, clorofórmio, dimetilformamida e o fenol 90%. Eles são
solúveis em hidróxido de cupramônio e também em HCl concentrado. Isso é característico de fibras regeneradas de celulose, viscose ou rayon de cupramônio. Essa solubilidade elimina o acetato de celulose, o Vinion HH, Dinyl, Vinion N, Nylon, lã, Ficara, Orlon, Acrylan, Dacron. Os filamentos de viscose mais finos são de 1 denier, quando o cupramônio, por exemplo, foi produzido tão fino quanto 0,4. Como o desconhecido ocorre de 2 a 4 microns, provavelmente é rayon de cupramônio. Eu não tenho ideia do que é isso. Uma boa pesquisa para ser feita depois. A conclusão do Blue Book foi: a análise do ASB mostrou que o espécime é um resíduo de rayon jogado no ar por um filtro defeituoso. O Blue Book tinha ótimas explicações que não faziam o menor sentido, né? Mas em alguns outros correspondentes do Blue Book, a Força Aérea estava convencida de que a teia de aranha era o fato causador. Ou seja, ela deu duas explicações mundanas para uma substância que não faz o menor sentido ter essa natureza, né? Um caso interessante também aconteceu em 12 de outubro em Washington, na Geórgia. Várias testemunhas observaram bolas de futebol marrons ou pretas viajando de sudeste para oeste, seguidas por uma queda de cabelo de anjo cobrindo uma vasta área. A substância foi descrita como fios de 10 a 50 pés de comprimento, conectados em intervalos de 3 a 4 polegadas, por partículas minúsculas semelhantes a flocos de neve. Os fios permaneciam visíveis por alguns minutos e depois desapareciam. Esse é um caso bem legal também, e teve um caso em Portugal, em Évora, 2 de novembro de 59. Dos objetos estranhos são vistos voando sobre a cidade. De acordo com o depoimento de muitas testemunhas, após o sobrevoo, um monte de filamentos brancos foram encontrados em todos os lugares que as pessoas da cidade chamavam de cabelo de anjo. E temos na Argentina também, em 63. Depois temos no Canadá, em 68, né? Temos Houston, no Texas, em 68 também. Então, 2 adolescentes, né, no Texas, eles relataram um OVNI em forma de disco que, segundo eles, tinha cerca de 200 pés de diâmetro e voou descarregando esse material, né, desse cabelo de anjo. E alguns dias depois, no dia 20 de dezembro de 68, o Houston Post relatou: uma análise química falhou em não identificar uma substância semelhante a cabelo de anjo que foi encontrada há 6 semanas na área de Spring Beach. A substância flutuou para a terra e logo depois que 2 adolescentes disseram ter visto um OVNI pairando no ar em 6 de novembro. Então, a análise indicou que era uma substância fibrosa, elástica, relativamente forte e um pouco pegajosa de cor branca. E tivemos outro avistamento nos Estados Unidos, em Massachusetts, em 22 de outubro de 73. No dia seguinte, dia 23 de outubro de 73, outro avistamento no Texas, em Midway, onde Bonnie Keller observou 2 objetos metálicos em forma de charuto e, utilizando uma câmera, ela conseguiu fotografar um dos objetos. Aproximadamente 20 minutos depois, ela observou borboletas monarca migratórias se enredando em folhas de uma substância semelhante a uma teia, caindo na terra. Então, nesse caso, ela teve um avistamento, né, em seguida de uma migração de borboletas monarcas que ficaram presas nesse cabelo de anjo. E a Universidade do Texas fez análise desse material e identificou altas concentrações de sódio, potássio, zinco, lantânio, que é um elemento padrão encontrado em terras raras, né? Um avistamento mais recente aconteceu em 10 de agosto de 1998, em Kirindi, em Nova Gales do Sul, na Austrália. Pelo menos 4 testemunhas relataram 20 esferas de prata, realizando manobras muito complexas. E na sequência, o cabelo de anjo foi visto flutuando de um desses objetos durante a aceleração e curvas em ângulo reto. Então, quando esse objeto estava fazendo o seu movimento, foi identificada a queda, o desprendimento, né, desse material. E nós tivemos em 1999 também na Austrália, e 2002, já pulou para 2002, na Itália, um outro avistamento de cabelo de anjo que cobriu uma grande área, incluindo prédios, carros e árvores.
Mais uma vez, né, as amostras foram recolhidas ali e, nesse caso especificamente, foi, foi feita uma coleta desse material que a análise do CNR indicou que a substância mostrou inequivocadamente que os filamentos não eram de origem biológica, mas eram semelhantes a fibras têxteis, do tipo não vegetal como algodão. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Particularmente, os referidos filamentos apresentavam clara alternância de segmentos claros e mais escuros, e a presença de segmentos não mostravam intervalos constantes, e também eram capazes de refratar a luz. Esse último é típico de fibras têxteis de polímero sintético. Essa conclusão foi contestada pela Agenzia Regionale pela Proteção Ambiental, a ARPA, em Turim, que proclamou o material como teia de aranha mesmo. Julgaram que os filamentos nada mais são do que teia de aranha produzida por uma espécie especial de aranhas terrestres. No entanto, esses artigos não foram dados detalhes técnicos ou testes fornecidos que apoiaram a tal declaração, conclui. O importante é que a opinião deles estava grossamente em conflito com a da APA. E, a partir do que eles puderam observar, eles chegaram à conclusão de que não era um composto biológico, mas sim uma fibra sintética, que eles não foram capazes de identificar usando os instrumentos disponíveis. Então, nós tivemos diversos avistamentos com muitas análises, o que é bem interessante, né? Nós tivemos nos anos 60, no corredor New South Wales, em 1962 e 68 na Austrália do Sul, novamente, em duas datas, em 11 de maio, em dois locais diferentes da Austrália do Sul, 29 de agosto de 69 em Nova Gales do Sul também, mesma coisa, um avistamento de OVNI e cabelo de anjo, em grandes cidades, parecido com teia de aranha caindo do céu. Então é muito legal essa quantidade de avistamentos que são atrelados ao fenômeno, justamente durante ou após o avistamento, né? Então, pode ser algum resquício de ou algum material que é ejetado da nave, ou algum material ejetado em contato com a nossa atmosfera, que gera o cabelo de anjo. Então, é bem interessante. Tem inclusive um quadro que eu vou passar para vocês aqui, que é a análise de alguns dados de casos que foram catalogados na Austrália, onde teve boa concentração de avistamentos, né? Então, foram 17 casos, por exemplo, 4 em área urbana e 3 em área rural. Destes 17 casos, 8 tiveram avistamento de OVNIs e 11 não. Perdão, de 19 casos apresentados, 8 tiveram avistamento de OVNIs e 11 não. Em relação à duração do caso, né, 6 casos trouxeram essa informação, onde o avistamento desse cabelo de anjo, por exemplo, ele durou, o tempo mínimo foi de 40 minutos, que foi na praia de Maslins, e o tempo máximo foi em Esperance, que durou entre 210 e 300 minutos. Então, não foi um avistamento rápido, né? Igual costuma ser de OVNI, né? De alguns segundos, no máximo alguns minutos ali. Ninguém fica horas avistando um OVNI, né? Mas, em relação a esse cabelo de anjo, ele durou durante muito, muito tempo, né? Tempo suficiente para ser analisado por diversos órgãos. E em relação sobre esse material que cai, né? Que seria esse cabelo de anjo, tem uma tabela aqui com 19 casos, onde esses 19 casos eles têm a sua o quadro em relação a qual era o volume do material, qual era a cor, comprimento e o tempo que desapareceu. Por exemplo, nós tivemos um avistamento em Mount Lyndhurst, que os filamentos tinham de 15 a 22 centímetros e ele dissolveu em minutos sem deixar vestígios.
Em Melbourne, por exemplo, teve um experimento onde é que o material era cinza, esbranquiçado e derretia, se integrava rapidamente também. Em Shepparton, ele era todo branco, não tinha esses veios, esses filamentos acinzentados. É, os filamentos eram de 900 centímetros e eles eram enrugados e não se desintegraram. Então, tipo, tem essa variação, né? Em Grapão, por exemplo, o material era tudo branco e dissipou, né? Não sobrou resquício nenhum na sequência. Em Gawler tem uma informação, por exemplo, que ele foi vaporizado ao tocar. Então, aquela coisa que a coisa literalmente se desfaz ali na frente dos olhos de quem está assistindo. Então, tem uma análise técnica bem legal, sabe, que foi compilada de todos esses lançamentos. E a ideia é justamente essa, por isso que eu, inclusive, gerei o questionário de avistamentos, experiências ufológicas, né? Onde a pessoa pode relatar o que ela viu, com as palavras dela, do jeito dela. As perguntas têm um guia que a pessoa vai seguindo ali. E daqui a um tempo, né, quando eu tiver uma quantidade considerável de dados nesse questionário, eu comecei a tabular isso, né? Mais ou menos nesse perfil que eu estou lendo para vocês, né? De tempo de avistamento, o que a pessoa identificou, teve algum cheiro, teve alguma anomalia magnética, a luz falhou, foi acompanhado o avistamento do OVNI foi acompanhado de falta de energia, teve alguma presença no local, tinha algum ser foi avistado no caso. Então essas análises vão sendo feitas, né, e a gente chega num grande banco de dados lá na frente. E desse banco de dados a gente consegue traçar algumas teorias, digamos assim, né? Então, quanto mais dados a gente tiver, a gente consegue contabilizar melhor. Então, eu vou ler um pouco para vocês aqui de algumas teorias sobre o cabelo de anjo. E as teorias apresentadas a seguir foram feitas por Brian Boltman para a International UFO Reporter em outono de 2001. Elas foram feitas com base nos dados incluídos em relatórios da NICAP, que é a National Investigations Committee on Aerial Phenomena, e abre aspas. A teoria mais proeminente para o cabelo de anjo de longe, é que ele não passa de teias descartadas de aranhas balonistas, ou ghost gamer. Aranhas jovens emitem fios de seda que têm ácido suficiente para que correntes de ar ascendentes as puxem para o alto. Essas aranhas podem subir a milhares de pés de altura e viajar grandes distâncias. Aranhas balonistas são conhecidas por pousar em navios a centenas de quilômetros da Terra. O balonismo é feito por uma variedade de razões. À medida que os filhotes de aranha eclodem, as necessidades populacionais aumentam, e as aranhas jovens pedem para voar para escapar da superlotação. O balonismo é feito para escapar da predação ou de condições ambientais adversas. O cabelo de anjo é mais comumente atribuído às tecelãs de teias de lençóis, que é a subfamília da Linifinac, e também tem uma relação com as supostas aranhas caranguejo, que são conhecidas por inflar. As aranhas se inflacionam com mais frequência em dias claros de outono devido ao rápido aumento de temperatura na superfície, gerando correntes convectivas propícias para o balonismo. O cabelo de anjo também é mais proeminente nesses dias e é por isso que as aranhas geralmente levam a culpa. No entanto, uma análise mais detalhada dos dados mostra que é um salto para essa conclusão ainda prematuro. Então, tem essa teoria de que aranhas baloeiras, né, se inflam ou então ficam jogando teia para cima a quilômetros de distância, onde elas caem em outros locais, sobre as casas e tal. Então tem que ser uma quantidade absurda de aranhas balonistas voadoras, né, vamos deixar claro, para cobrir quilômetros quadrados, cobrir casas, cobrir postes de luz, né. Eu vou deixar no Instagram, vou ver se eu deixo até num post fixado lá, umas imagens de cabelo de anjo para você ver o tanto que é absurdo essa explicação das aranhas, tá? E tem outras teorias também que falam que foram atribuídos a algumas fibras naturais, de resíduo industrial também, como algodão, serralha, nylon, fibra de vidro, fibra de lã, rayon, palha de radar, né? Tudo isso já foi sugerido.
Foi até proposto uma vez que cabelo de anjo é o produto de um depósito de lixo alienígena. Uma das primeiras teorias levantou a hipótese de que cabelo de anjo era uma poeira atmosférica ligada por uma carga estática. Então, aquela coisa, quando a gente não sabe o que é, qualquer coisa pode ser, né? Então, as teorias vêm da forma mais absurda possível. Agora, uma teoria interessante seria do condensado de Bose-Einstein ou matéria quântica emaranhada. Um condensado de Bose-Einstein, também conhecido como o quinto estado da matéria, ou ainda matéria quântica emaranhada, é basicamente matéria quântica entrelaçada e criada artificialmente, sendo possível obtê-la resfriando a baixíssimas temperaturas no quase zero absoluto. Essas condições, uma grande fração de átomos atinge o mais baixo estado quântico, e nessas condições os efeitos quânticos podem ser observados à escala macroscópica. A existência desse estado da matéria como consequência da mecânica quântica foi inicialmente prevista por Albert Einstein em 1925, no segmento do trabalho efetuado por Satyendra Nath Bose, né? Por isso que tem o nome Bose-Einstein. O primeiro condensado desse tipo foi produzido 70 anos mais tarde por Eric Cornell e Carl Wieman em 1995, ou seja, a teoria foi trazida pelo Einstein em 1925, o trabalho do Satyendra, né, na sequência, complementou o trabalho do Einstein, mas só foi possível condensar esse tipo de material em 1995, ou seja, 70 anos depois, né, na Universidade de Colorado, em Boulder, usando um gás de átomos de rubídio arrefecido a 170 nanokelvin. O BEC, né, Bose-Einstein Condensate, né, o nome em inglês da substância, criada assim, no entanto, é dissolvido pelas temperaturas ambientes locais, até mesmo pela luz. Embora tenha sido teorizado que pode haver substâncias semelhantes a BEC em organismos vivos, houve um experimento que aparentemente mostrou uma substância semelhante a BEC que poderia ser criada em uma proteína sem superresfriamento, usando radiação de terahertz, que é chamado de condensado de Froelich. E, curiosamente, foi criado usando radiação de terahertz, o mesmo tipo que o Dr. Hal Popov sugeriu que os metamateriais de OVNIs poderiam ser guias de onda. Esse estado da matéria não era conhecido quando surgiram as primeiras teorias sobre a ionização do ar. Uma hipótese também a ser levada em conta seria de que as ditas inteligências não humanas teriam a capacidade de materializar matéria anômala de uma outra realidade ou de uma outra frequência ou estado que ainda não conhecemos. Assim, quando interagindo com o nosso mundo, teríamos o surgimento desses estranhos filamentos brancos como uma resposta a essa realidade. Foi o que eu trouxe mais cedo, né? Em outro momento do texto, que justamente esse escape desse material, né, alguma ejeção que é realizada desse UFO em contato com a nossa atmosfera gera esse material anômalo, né? E de fácil solubilidade ali. Isso também poderia explicar casos de ectoplasma que são comumente associados a aparições de fantasmas e seres sobrenaturais. Então, vou deixar na descrição para vocês ali alguns links também falando sobre o BEC, vídeo explicando os fenômenos físicos e tal, falando um pouco do condensado de Bose-Einstein também, pra vocês não ficarem muito perdidos. Então, essas análises, né, foram coletadas de diversos casos ao longo do mundo, né? Então, análises poderão ser feitas por vários laboratórios de várias universidades. Então, por exemplo, teve um laboratório que ele é o Laboratório Nacional de Oak Ridge, que ele fez uma das análises, por exemplo, em Massachusetts, do avistamento de 22 de outubro de 73, em Massachusetts, e eles deram o laudo, né, final era que a amostra era compatível com a conclusão de que o material era uma teia de seda de uma espécie de aranha balonada mesmo.
Uma outra análise de 1953 concluiu que a substância continha uma massa amorfa semelhante a um nylon com traços de magnésio, cálcio, boro e silício. Então, trouxe uma análise mais direta do material coletado. Não que ele parece com teia de aranha, né? Mas qual que é o material que foi coletado e analisado, né? Isso que interessa. O avistamento em Florença, em 1954, na Itália, onde teve avistamento de OVNI também, além de cabelo de anjo, ele traz análise elementar que mostrou boro, silício, magnésio e cálcio. Então, esse material, boro, silício, magnésio e cálcio, ele é o mesmo material que foi avistado um ano antes, né, que eu acabei de ler, em 1953, na Austrália. Então, temos na Austrália, na Itália, o mesmo avistamento e a mesma análise do material também. E é interessante, é justamente isso, né? Você pega vários casos espalhados no mundo em anos diferentes, consegue fazer essa análise laboratorial, né? Quando a gente dá essa sorte. E quando você cruza as informações, né? Quando você faz uma análise séria desse material, você consegue chegar a alguns dados idênticos ali para ir cruzando informações, né? E chegando, não quer dizer que você vai explicar o fenômeno, mas você consegue descartar o que é, inclusive, teia de aranha baluneira, né? E então, gente, já caminhando para a conclusão aqui, que hoje eu me estendi bastante, o cabelo de anjo ele foi observado e coletado por mais de 100 anos, mas só foi analisado com alguma profundidade na segunda metade, né? Nos últimos 50 anos ou menos tempo que isso. Embora algumas amostras pareçam ser identificadas como teia de aranha, várias outras não foram tão fáceis de atribuir a uma fonte conhecida. Inflamabilidade e pequeno tamanho de fibrila, parecem ser relatados em casos suficientes para serem considerados características do fenômeno. Análises anteriores concentram-se mais no elementar em comparação com a composição molecular das amostras. Métodos mais contemporâneos, como a espectrometria infravermelha, transformada de Fourier e a cromatografia gasosa, começaram a lançar luz sobre a composição molecular do cabelo de anjo, mas não a consistência generalizada do que tenha sido encontrado em amostras não identificadas, o que aumenta o quebra-cabeça desse cabelo de anjo. Tem uma nota aqui que é a conclusão do laboratório Frontier Analysis, limitada, 2 pontos. O cabelo de anjo é examinado a partir de 4 eventos pelo laboratório Frontier Analysis. São quimicamente idênticos, identificados como polímero, contendo ligações do tipo proteína-amida. Também revestindo a fibra é um material do tipo éster graxo de cadeia longa natural, em alguns casos visualmente aparecendo como gotículas. Esses dados sugerem que o cabelo de anjo se origina de uma fonte biológica. No entanto, a fonte específica permanece não identificada, embora seja mais semelhante à fibroína excretada por lagarta ou aranha. É difícil diferenciar a fibra de cabelo de anjo da seda de aranha e lagarta. Com base em relatos de testemunhas e dados analíticos limitados, há indícios de que as quedas de cabelo de anjo de Shenandoah e Burlington estão relacionadas ao fenômeno OVNI. A Associação Shenandoah, FOL/UFO, é amplamente apoiadora dos relatos de múltiplas testemunhas da atividade OVNIs após a queda. Infelizmente, a amostra foi analisada 20 anos após o evento. Muito tempo, né? Mas é interessante trazer esse olhar de que o cabelo de anjo ele é de origem biológica, né? O que nos traz uma outra luz sobre o tema de que algumas teorias mais recentes, né, falam que os OVNIs também são organismos biológicos, né? Eles são sencientes, né? Eles são de alguma forma vivos, digamos assim, né? Então faz sentido se ele ejeta algum material, não vai ser igual ao nosso carro que sai CO2, por exemplo, do escapamento. Sairia, quando tivesse alguma ejeção, seria um material mais voltado, pendendo para o orgânico do que para não orgânico, nesse caso. E essa queda de cabelo de anjo de Burlington é especialmente interessante, não só existe a possibilidade de atividade de OVNIs, embora não for confirmada, mas também relato de uma formação de uma gosma,
que sugere que essa gosma pode ser composta de uma variedade de materiais contendo amida, poderiam ser produtos de composição, talvez o cabelo de anjo, ou um cabelo de anjo numa outra forma, né, nesse caso. É, e o cabelo de anjo, inclusive, ele não caiu em fios longos, como é típico de balonismo de aranha, mas em vez disso ele caiu em tufos, né, em uma alta concentração num local específico. Em comparação, não há relato de atividade OVNI para a queda de cabelo de anjo de Los Gatos de Sacramento. Então, tivemos locais que o avistamento do cabelo de anjo foi identificado, mas o OVNI não, né? Então, a gente não pode atrelar 100% dos casos à atividade OVNI. Inicialmente, a análise dessas amostras mostrou-se promissora, como tendo que o que se pensavam serem propriedades únicas, né? As fibras identificadas em Los Gatos eram extremamente finas e nenhuma gotícula era aparente, né? A gotícula ali de conexão, de emenda no fio, digamos assim. Talvez era tão pequena, era tão nano que não dava para ver a olho nu também. No entanto, essa literatura sobre a seda da aranha demonstra que sua espessura pode variar de microns a níveis submicron, com alguns relatados em espessura muito semelhantes ao cabelo de anjo de Los Gatos. Além disso, a seda varia de acordo com o uso da aranha e algumas sedas não têm gotículas. Então é muito legal essas análises, né, sendo trazidas por diversos órgãos diferentes, que trazem diversos olhares sobre o tema. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse episódio, se vocês já ouviram falar do cabelo de anjo. Eu vou deixar uma foto na capa para vocês, mas também vou deixar no Instagram um postzinho fixado lá com as imagens mais legais que eu achei de cabelo de anjo, tá? E vou deixar aqui a menção honrosa que esse episódio ele não poderia acontecer sem a ajuda do Joab, que é meu parceiro e apoiador lá do Projeto Contato Podcast. Ele trouxe essa pauta do cabelo de anjo, que era um tema que eu sempre achei muito legal, e ele trouxe essa mega condensada, esse mega compilado de casos, né, e organizou tudo bonitinho assim, só para gravar. Então, queria agradecer o cara pela moral aí de sempre. O Joab, muito obrigado, meu querido. Ontem à noite a gente gravou uma live falando sobre Marvel, né, falando desde o começo da Marvel ali, os melhores momentos, os piores. No final da live a gente fez um ranking do melhor e do pior que a Marvel já produziu, assim, e foi bem engraçado, a gente riu bastante. Então tem lá no canal do YouTube do Projeto Contato Podcast. Vocês podem acompanhar essa live que a gente faz, que a gente junta os nerds para trocar uma ideia. E vou deixar para vocês também na descrição os links que eu falei de alguns estudos e tal, e vou deixar o link do Instagram do post também, beleza? Então, galera, por hoje é só. A gente se vê em breve. Muito obrigado e valeu.